Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 em diante até o versículo 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém? Vamos orar? Peregrinos, estrangeiros, que aguardavam uma cidade com fundamentos celestiais. Senhor, nós estamos reunidos aqui neste momento em nome do Senhor Jesus, juntamente com os nossos irmãos, não presentes fisicamente, mas presentes no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo sentimento, aqui em Anápolis, e em várias outras partes desse país e do mundo, irmãos que conosco estão conectados nesse momento através da internet. Pai, nós queremos te pedir, dá-nos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela ilumina os nossos olhos, ela ilumina o nosso entendimento, ela é luz no meio das trevas, Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Ela é muito mais desejável do que o ouro mais fino, mais apurado, e também mais desejável do que o mel e o destilar dos favos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco, alcança o nosso coração, que cada um aí na sua casa faça da sua casa, nesse momento, um santuário da presença do Deus vivo, da presença do Espírito Santo, livrando o Senhor de toda distração. Que o Senhor possa tomar todas as mentes cativas nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. É impossível, num momento como esse em que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, é chamado de pandemia porque é uma peste que graça pelo mundo todo. Se fosse uma peste localizada, seria endemia, ou teria outro nome, mas é pandemia, porque ela está espalhada pelo mundo inteiro. É impossível não fazermos alguns questionamentos nesse momento de
pandemia. E nós que cremos no Senhor, no Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e que testemunhamos que somos servos de Deus, que conhecemos a Deus, que somos portadores da sua palavra, nós somos questionados e as pessoas nos fazem muitas perguntas. E uma delas é: onde é que Deus está no meio dessa pandemia? A outra pergunta que é feita geralmente é: essa pandemia, ela vem de Deus ou vem do diabo? Ela é provocada por Deus ou ela é provocada pelo diabo? Como deve ser o comportamento do crente, do servo de Deus, no meio de uma pandemia como essa? São muitas perguntas, não tenho nenhuma pretensão de respondê-las todas, mas à medida que formos meditando aqui na palavra de Deus, eu tenho certeza que o Senhor nos dará entendimento e compreensão de muitas coisas. Uma coisa é certa: nesse momento de pandemia, é também impossível não pensar na temporalidade da nossa existência terrena. A nossa existência terrena, ela é transitória, ela é temporal e ela é muito passageira. Ela acontece de uma forma tão rápida que a Bíblia, quando pensa nessa transitoriedade, ela vai dizer que a nossa vida terrena, ela é como um sonho. Nós dormimos, sonhamos e acordamos. E foi tudo tão rápido que a gente nem percebeu e às vezes nem lembra direito do sonho. A Bíblia compara também a nossa existência terrena como aquela erva verde que amanhece verdinha, viçosa, mas lá por volta do meio-dia vem o calor do sol, ou seja, 5 horas depois que ela nasceu verdinha, com o calor do sol, ela murcha, ela seca e ela cai no chão. A Bíblia compara a nossa existência terrena também como a neblina. Às vezes eu acordo de manhã, abro a janela de casa e olho para o horizonte, e o horizonte está tomado daquela névoa, daquela neblina. E já diziam os antigos: neblina na serra, chuva na terra. Neblina na baixa, sol que racha. Né? A gente sabe interpretar os sinais do tempo, como dizia o Senhor Jesus. Mas você vê aquela neblina que cobre toda a terra e de repente vem o sol e ela desaparece da mesma forma como surgiu. Hoje, pensando com a Márcia, conversando, e lembrando quando nós passamos ali perto da chácara onde meu sogro criou os filhos, e onde o Sérgio Teruá, que morava ali em frente com a família dele, e nós estávamos lembrando, de Tchan já foi, Abatian já partiu, seu Walter, pai do Sérgio, já foi, a irmã Lúcia também já partiu. Uma geração vem e vai, e daqui a pouco outra geração vai. Assim é a nossa vida sobre a face da terra. Mas o que tem a ver a vida de Abraão conosco? E o que tem a ver a vida de Abraão com tudo isso que nós estamos falando? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Bom, primeiro, Abraão é chamado de o pai da fé. E todo descendente de Abraão, que é o nosso caso, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão, porque somos herdeiros da mesma fé. Então, como filhos de Abraão, nós temos que olhar a vida
e interpretar a nossa existência terrena pela fé. Nós temos que dar sentido à nossa existência e pensar nos momentos que nós vivemos sobre a face da terra, e devemos pensar de acordo com a fé, a mesma fé que teve o nosso pai, o patriarca Abraão. Então nós somos chamados de crentes, de cristãos, de servos de Deus, porque nós possuímos, foi depositado no nosso coração a mesma fé que estava no coração de Abraão. Somos filhos de Abraão, herdeiros da mesma fé. Mas preste atenção como tudo começa. Fé, promessa, chamado e obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, todo crente no Senhor Jesus, todo servo de Deus, ele possui uma convicção inabalável que nada pode lhe roubar, é a certeza de que ele foi chamado por Deus. Amém? Assim como Abraão um dia estava metido na idolatria, lá entre os caldeus, na cidade de Ur dos caldeus, uma cidade idólatra, uma cidade que não conhecia Deus, mergulhada nas trevas, ali no meio daquelas trevas, a luz de Deus rasgou aquelas trevas, a voz de Deus chegou até Abraão e Deus o chamou. E Abraão entendeu que era a voz de Deus, o Deus Supremo, o Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Todo crente tem essa mesma convicção. Eu fui chamado pelo Senhor. Eu não estou correndo atrás de algo que eu não sei, que eu não conheço. Eu não estou apalpando e tateando um caminho para ver onde é que vai dar. Não, eu recebi um chamado. Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi, eu entendi, eu compreendi Deus me chamando por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse entendimento, essa convicção, essa compreensão do chamado de Deus é fundamental para nós vivermos aqui na terra e passarmos por toda e qualquer circunstância, independentemente da circunstância que se abata sobre a terra, pandemia, guerra, adversidade, na aventura, na desventura, eu tenho uma convicção. Eu fui chamado por Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Assim como Abraão, eu também ouvi a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu a Deus. Seguiu esse chamado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. O servo de Deus, ele vive pela fé. O servo de Deus, ele não vive de acordo com o que ele vê. Ele não vive de acordo com o que ele apalpa. Ele não vive de acordo com coisas concretas e visíveis, mas ele vive com base na fé de ter sido chamado por Deus e de ter recebido promessas da parte de Deus. Assim é o servo de Deus. Assim como Abraão, pela fé, nós cremos que recebemos o mesmo chamado de Abraão. Pela fé, Abraão viveu e obedeceu. Abraão sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei.
E ele foi, sem saber para onde ia, mas confiado na voz de Deus. É interessante que o Senhor Jesus, quando estava sendo crucificado, dois malfeitores, um à sua esquerda e outro à sua direita, um deles começou a criticar Jesus, certamente apavorado pelo que estava acontecendo, e começou a desafiar Jesus. Ora, se tu és o Cristo, se tu és o Salvador, salva-te a ti mesmo e aproveita e salva a gente também. E o outro ali compungido, né, para ver como que são as coisas. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A mesma situação endureceu o coração de um, mas a mesma situação derreteu o coração do outro. Enquanto um xingava, reclamava e blasfemava por causa daquela situação, o outro está aqui, você deveria pelo menos temer a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse aí, Jesus, está sendo crucificado sem nenhum merecimento. Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse, não é quando eu vier, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Isso é fé. Aquele homem da direita, tão sofrido, com as mesmas dores daquele outro que estava aqui à esquerda. O mesmo sol que amolece e derrete a cera, endurece o barro. As circunstâncias são as mesmas para todos. E alguns se compungem e se derretem na presença de Deus. E outros endurecem, reclamam e blasfemam. Mas o fato é que Jesus fez uma promessa. E aquele homem certamente agarrou a promessa do Senhor Jesus, porque ele entendeu quem era o Senhor Jesus. É pela fé que nós seguimos a Deus. Andamos não por vista. Jesus não abriu os céus e mostrou o paraíso para ele. Mas Jesus disse, fez uma promessa. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Competia a ele crer, tomar posse daquela promessa ou não. Assim como o Senhor disse para Abraão, sai aí da casa do teu pai, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele creu, ele obedeceu, ele foi, e a partir dali, ele começou a ouvir a voz de Deus, começou a andar com Deus, começou a ter um relacionamento com Deus. Todo relacionamento com Deus, ele é baseado em fé e obediência. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obediência, nós não tomamos posse das promessas de Deus. Fé e obediência, dois elementos que fundamentam a nossa relação com Deus. Amém? Pela fé, chamado, obedeceu, chamado e obediência, e partiu. Segundo ponto, versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A gente lê e não se apercebe. A gente lê e passa batido. Por que que Abraão habitou em tendas e não habitou em cidades?
qual a diferença da tenda para a cidade? A cidade, pedras, concreto, dá ideia de rigidez, de durabilidade, de fixação. Enquanto que a tenda, a barraca, dá a ideia de movimento, de mobilidade. Ele habitou em tendas e não habitou numa cidade, porque ele sabia que ele não se estabeleceria naquela terra. Mas ele esperava uma outra cidade, que era uma cidade com fundamentos celestiais, a cidade de Deus. Abraão sabia que Deus havia lhe prometido aquela terra, mas para a sua descendência, para ele mesmo, ele sabia que a cidade onde ele se estabeleceria, onde ele se fixaria, seria na cidade celestial, com fundamentos lá nos céus. A terra prometida, onde ele fixaria a residência para sempre, era na cidade celestial. Por isso que em Canaã ele habitou em tendas. Ele não habitou em pedras, ele não habitou em concreto, ele não habitou em cimento, ele habitou em barraca, ele habitou em lona. Essa é a diferença do tabernáculo para o templo. O tabernáculo se move e se desfaz, se monta e remonta. O templo não, o templo é rígido, o templo é feito de pedra, o templo é feito de concreto. Abraão pensou: não vou habitar em nenhuma cidade aqui. E olha que havia muitas cidades naquele tempo. Haviam cidades, estados, fortificadas, como Sodoma, como Gomorra, como Jericó, e como tantas outras cidades, rígidas, fixas, que davam a ideia de fixação, de estar preso a. Ele disse: não, essa terra é minha, o Senhor me deu na minha herança, mas aqui eu não vou me fixar. E Abraão andava movimentando a sua tenda de um lugar para outro, de uma região para outra, de tenda em tenda, movendo, passando de um lugar para outro, para que ele não se esquecesse de que ele era um peregrino. Está aqui na palavra de Deus. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Olha a revelação da palavra de Deus. Nós deveríamos também, habitar em tendas, mas nós estamos habitando em concreto, numa linguagem figurada, numa linguagem metafórica, Nós buscamos sempre a cidade, nós buscamos sempre a pedra, nós buscamos sempre o concreto, nós buscamos sempre formas de nos prender e de nos estabelecer na terra. Enquanto que Abraão, sabendo que não teria ali uma fixação, uma posse, ele viveu em tendas, porque aguardava a cidade, conforme nós lemos. Mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, a celestial. A terra prometida, permanente de Abraão, era o céu. A cidade onde ele esperava se fixar era nos céus. Em Canaã, que ele tinha a promessa, ele andou nela como peregrino, em tendas, porque ele sabia: não vou me fixar aqui, eu vou me fixar nos céus. Pela fé. Pela fé, ele entendeu que não se fixaria na terra de Canaã. Ele compreendeu que na terra de Canaã ele era um peregrino.
embora tivesse a presença de Deus, a bênção de Deus, riquezas da parte de Deus, mas ele não edificou uma cidade, ele não construiu com pedra, ele ficou em tendas, porque sabia que ele era peregrino, que ele era transitório. A sua descendência, 400 anos depois, não, ela construiria cidade, habitaria em cidade, fixaria em cidade, mas ele não. Ele entendeu pela fé, aqui não é o lugar da minha fixação, aqui não é o lugar do meu estabelecimento, aqui eu não vou construir cidade, não vou me fixar numa cidade, eu vou ficar em tendas, porque a tenda se desfaz, e ela muda, e eu posso ir de um lugar para outro sem estar preso, porque não estou preso a essa terra, não estou preso a esse lugar, porque os meus olhos estão fixados na cidade celestial. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A pergunta é, por que que ele não habitou em cidades? Por que que ele habitou em tendas? A pergunta é, por que que Deus mandou fazer um tabernáculo de lona, de tendas no deserto e não um templo? Porque deserto era lugar de passagem. Lugar de passagem, você usa tendas, você não usa concreto, você não usa pedras, você não usa cimento, você não usa coisas que dão ideia de fixação, de durabilidade, de rigidez, mas você usa coisas que sempre estão dizendo na sua mente, é temporal, é passageiro, é peregrinação, por isso que ele não habitou em cidades. Glória a Deus. Mas ele, há milhares de anos, entendeu isso. E nós não estamos entendendo. Nós não estamos compreendendo. Escrevemos aí nos outdoors, Anápolis é do Senhor Jesus, Brasil é do Senhor Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas a minha cidade não é Anápolis. A minha pátria eterna não é o Brasil. Amo o Brasil, sou brasileiro, amo esse povo, amo essa pátria. Me realizo plenamente em viver aqui, graças a Deus que me plantou aqui. Mas eu não construo coisas para me prender e para me fixarem aqui. Aqui eu estou em tendas, não estou em cidades. Aqui eu estou num tabernáculo, não estou num templo. Porque o tabernáculo, ele se desfaz. Ele me dá a ideia de que é passageiro. A tenda me dá a ideia de que é passageiro. A cidade me dá a ideia de rigidez, de temporalidade, de fixação. Por isso que Abraão não foi morar numa cidade. Porque a cidade o prenderia. As pedras lhe dariam uma ideia de fixação, de permanência. Agora a tenda não. A tenda lhe dava a ideia de temporalidade, de passagem, de movimento, assim como o tabernáculo no deserto. Porque ele estava de olho noutra cidade. Numa cidade que tem fundamentos nos céus. Essa era a cidade, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui na terra eu vou morar em tendas,
porque eu quero morar numa cidade que Deus é o arquiteto e edificador. Aqui na terra de Canaã, que Deus me prometeu andar comigo aqui em todos os cantos, e está andando comigo, mas eu também sei que eu não vou me fixar aqui. Eu vou me fixar eternamente na cidade da qual Deus, Ele mesmo é o edificador. Gente, como é que alguém entende isso? Como é que alguém tem essa iluminação? É pela graça de Deus, é pelo chamado de Deus, é pela presença do Espírito Santo de Deus, é pela fé em Deus, é pela comunhão com Deus, é pelo relacionamento com Deus, um relacionamento de fé, de obediência, de alguém que ouve a Deus, de alguém que olha para Deus, de alguém que caminha com Deus. Abraão, vem morar numa das nossas cidades, você vai estar protegido, você vai estar cercado. Não. Eu vou morar em tendas, porque eu sou aqui passageiro, eu sou um peregrino. Por que Deus não mandou o povo construir um templo no deserto, mas mandou construir um tabernáculo? Porque o deserto era passageiro, e o tabernáculo dá a ideia de passagem. E por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, então nessa terra, a nossa casa terrestre nessa terra é um tabernáculo, é uma tenda, não é uma cidade, não é um templo feito de pedras, é uma tenda, é um tabernáculo. A nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se ele se desfizer, temos da parte de Deus o quê? Um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por que nós queremos fazer o edifício aqui? Por que nós queremos fazer a cidade aqui? Por que nós queremos fazer o templo aqui? Por que nós queremos fazer o concreto aqui? Por que nós queremos edificar com pedra aqui? Para dar a ideia de permanência, de perpetuidade? Não. A cidade que permanece, o edifício que permanece, não é feito por mãos, é feito por Deus, lá nos céus, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, isso aqui é tabernáculo, isso aqui não é concreto, isso aqui não é pedra, não é cimento, é tabernáculo, é lona, é tenda. Como é que Abraão entendeu isso? Coisa que Paulo foi falar 3.000 anos depois. E o servo de Deus, Abraão, entendeu. A pergunta é, por que Abraão não quis morar em cidades em Canaã? A pergunta é, por que Deus mandou fazer um tabernáculo e não um templo no deserto? Nós lemos e não entendemos. Nós lemos e não nos apercebemos, mas está aqui a palavra de Deus para nós nessa noite. Aqui é tenda. Aqui é tabernáculo. Lá é edifício, eterno, porque é feito por Deus e não por mãos humanas. Por isso, diz Paulo, aspiramos ser revestidos da nossa habitação celestial. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer também que Abraão, ele peregrinava andando de um lado para o outro, de tenda em tenda, e não fixo, rígido numa cidade,
porque ele aguardava a cidade de Deus, a cidade celestial. Mas nós não. Nós estamos querendo construir a nossa cidade aqui, nós estamos querendo construir as nossas edificações de concreto, de pedras, que dá a ideia de perene, de duradouro, de fixo, e nos esquecemos que aqui é uma tenda. Aqui é uma tenda, queridos. Aqui nós somos peregrinos. Mas tem uma coisa muito boa. Nós temos um chamado da parte de Deus. Nós temos um chamado da parte de Deus. Nós temos promessas da parte de Deus. E diz o autor de Hebreus que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E diz também que Deus não se envergonhou deles. Aspiram por essa pátria superior, por essa cidade celestial, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O crente não anseia pela morte. Não. O crente anseia pela vida. Porque o crente, quando ele passa pela morte, ele entra na vida. Não é normal nem saudável um crente servo de Deus ansiar pela morte, pela morbidez. Não, isso é patológico, isso é doentio. Nós não ansiamos pela morte, não ansiamos morrer, não somos depressivos, não somos deprimidos, não, porque nós ansiamos pela vida. Eu não estou habitando aqui numa cidade rígida de concreto. Eu estou habitando aqui num tabernáculo, numa tenda, que eu sei que a qualquer momento vai se desfazer, mas quando ele se desfizer, eu tenho da parte de Deus, prometido por Deus, chamado por Deus, um Deus que não mente, um Deus que jurou por si mesmo, um Deus que deu o seu próprio Filho para concretizar essa verdade na minha vida. Eu tenho uma cidade eterna nos céus. Uma habitação celestial. O Covid não pode nos matar. O coronavírus não pode roubar a nossa esperança. Ah, não, então está tudo bem? Não, não é assim também não. Não. Nós somos pela vida, nós amamos a vida porque estamos no Senhor, mas nós não tememos a morte. Nós não ansiamos pela morte, nós ansiamos pela vida. Quando a morte vier desfazer o tabernáculo, ela não vai encontrar uma edificação de pedra rígida, não, vai encontrar uma tenda. Porque eu sei que eu estou numa tenda, eu sei que eu sou peregrino, eu sei que eu sou passageiro, que eu estou andando aqui como um peregrino, como um estrangeiro. Estrangeiro eu sou. Em terra estranha eu estou. A minha pátria é os céus. A minha cidade é a cidade que Deus edificou. É a cidade que Abraão queria ir morar. Ô Abraão, por que você não habita numa das nossas cidades? Não. Eu estou de olho em outra cidade. Ô Abraão, você é um homem tão rico, por que você vive em tendas? Porque elas me dão a ideia de temporalidade. Porque elas me fazem ansiar pela cidade. A cidade eterna, que tem fundamentos em Deus, que nada, absolutamente nada, pode desfazer. Esse é Abraão, o pai da fé. Essa mesma fé habita no nosso coração. Ô Moisés, por que você não faz um templo bonito de pedras aí no deserto? Não.
aqui é tabernáculo, porque deserto é lugar de passagem, é tabernáculo, é tenda, querido. Se você está agarrado numa cidade, num concreto, fixado na terra, e não andando como um peregrino em tenda, é porque você não tem a mesma fé, não tem o mesmo chamado, e não tem as promessas que Abraão tinha. Que homem, que entendimento, que compreensão. Não vou viver em cidades, eu vivo em tendas, porque a minha cidade está nos céus, e é para lá que eu estou indo. Lá é a minha terra prometida. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos porque a tua palavra é a verdade. Mas o mundo, Senhor, o mundo, ele milita contra a verdade do Senhor. A nossa carne, Deus, ela milita contra a verdade do Senhor. Nós queremos, é a cidade aqui na terra. Nós queremos lugares fixos aqui na terra. Nós queremos assegurar a nossa segurança aqui na terra. Dinheiro, bons planos de saúde, boas amizades. Estamos construindo uma forma de permanecer aqui. Enquanto que Abraão pegava a sua tenda, desmontava, ia para outro lugar, montava de novo, ia de novo. Abraão, querido, você é um homem tão rico, por que você não habita aqui nas nossas cidades fortificadas, muradas? Não. As vossas cidades me dão a ideia de fixação, de perpetuidade na terra. As tendas me dão a ideia de transitoriedade, de que eu sou passageiro, de que eu estou caminhando para uma cidade cujo arquiteto é o Senhor, cujo arquiteto é Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. A tua palavra é a verdade. Ela é uma verdade inabalável, não tem doença, não tem enfermidade, não tem pandemia, não tem crise econômica, não tem desemprego, não tem miséria, não tem desgoverno, não tem governo, não tem governador, não tem Supremo, não tem nada que se sobreponha à esperança que a tua palavra nos dá. Os nossos olhos estão postos na nossa cidade celestial. Nós sabemos que aqui nós habitamos em tendas, porque temos da parte de Deus uma cidade eterna nos céus. Ó Deus, desperta, Senhor, o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor. Não somos tomados de um espírito de morbidez, ansiando pela morte, não. Porque na vida aqui nós peregrinamos com o Senhor, andamos com o Senhor. Mas também não somos tomados de uma ansiedade, de medo de sermos arrancados daqui. Porque se a tenda se desfizer, se o vento levar, se o tabernáculo se desfizer, nós tomaremos posse da vida, entraremos eternamente na vida, numa cidade, sim, onde vale a pena viver e viver eternamente. Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Não, querido, é hoje. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Há esperança bendita, há chamado bendito e extraordinário, chamados para a vida eternamente, chamados para a cidade celestial eternamente. Ó Senhor,
Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Porque muitos ainda não te conhecem, muitos ainda não tiveram a iluminação do Senhor. E como diz Paulo, isso é para vergonha nossa, que muitos que convivem conosco ainda não têm a iluminação correta e o entendimento correto. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E lembrando sempre, aqui é tenda, aqui é tabernáculo. Aqui não é a cidade está lá. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, uma boa semana. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre. Mas se o tabernáculo se desfizer, seremos revestidos e entraremos na nossa cidade celestial. Que Deus nos abençoe. Amém.